noite, internauta, boa noite, equipe SB 24 horas, equipe Ágia, vida simples e inteligente, começando mais um programa, toda terça-feira às 19h30, então nós nos encontramos aqui. Lembrando, a vida pode ser simples e deve ser, mas não precisa ser medíocre, então vida simples e inteligente. Hoje nós temos aqui o Félix Fernando Siriani, boa noite, bem-vindo. A Vânia, a nossa equipe. Já vamos falar um pouquinho mais do Félix. E no fundo aí a gente está vendo o site da Ágia, você pode entrar lá e interagir com os nossos conteúdos. A cada semana, pelo menos, uma matéria nova sobre educação, espiritualidade, filosofia. Também tem o nosso espaço lá do Publique Aqui, se você estiver interessado em publicar lá com a gente, né, um conteúdo do seu trabalho, da sua pesquisa, na área da antropologia, da psicologia, da filosofia. Também o Félix já está ouvindo isso aqui, já está convidado também para fazer uma publicação lá, tá bom? Então vamos fazer com que o conhecimento gire e as pessoas possam acessá-los. Não precisa ser num grau de dificuldade extrema para a iniciação. Aos poucos as pessoas podem aprofundando à medida que vão sendo inseridas em novas temáticas, tá bom? Então, se você tem interesse, escreve lá pra gente, manda o seu material, a gente conversa e vai fazendo o conhecimento girar e chegar às pessoas. Queria saudar aqui os nossos parceiros, então. Primeiro parceiro, Proteção e Segurança. O pessoal da Proteção e Segurança, o deles vai pôr pra gente aí a imagem. Eles trabalham com segurança armada, escolta particular ou de empresa, portaria e também limpeza. Há mais de 20 anos no mercado, então cuidando aí da segurança e do bem-estar da família e da empresa, tá bom? Então a gente faz uma saudação ao pessoal lá da Proteção e Segurança. Você pode acessar também o site deles para conhecer um pouco mais. O tema de hoje, então, qual que é mesmo, Denis? Põe aí pra gente. Bem-estar social e participação pública. Olha que interessante, né? Todos nós desejamos o bem-estar social. Todos nós queremos estar bem socialmente. E mais os dois pontos nos informam também. A participação pública. Tem que ter uma participação pública, né? O bem-estar social acaba exigindo isso. Vamos debater um pouco sobre isso. O Félix, então, mestrando em mudança social e participação pública, então, exatamente sobre o tema, consultor da Mandala Impacto Social, bacharel em gestão de políticas públicas pela USP, o mestrado também é pela USP, né? E especialista em pedagogia social e pastoral escolar, tá bom? Então o Félix é bem inteirado na temática, fez da vida dele também pesquisa sobre isso, participação, trabalho. Então vamos nos encontrar um pouco sobre esse tema e aprofundá-lo ou introduzi-los, né? E você pode participar também, mandando sua pergunta, interagindo aí conosco, tá bom? Então, antes de dar sequência aqui, vamos para o rápido intervalo e aí a gente já volta com o início da entrevista com o Félix. Voltamos então, boa noite a todos os internautas que nos acompanham, boa noite equipe SB 24 horas, é um prazer estar aqui novamente com vocês e hoje receber, ao vivo temos algum probleminha aqui, uma interferência, normal pessoal, o programa ao vivo é assim mesmo. E hoje estamos aqui com um amigo de longa data, aí o Félix, né? E com um tema muito interessante, onde nós
podemos aí aprender, trocar várias informações, né? E eu já gostaria de começar colocando a minha impressão sobre o tema, né? Quando eu fui pesquisar a respeito e eu pude perceber, assim, Félix, que as políticas públicas, na verdade, de uma forma geral, sem percebermos, nós acabamos praticando, né? E o bem-estar social também, né? De uma forma informal, né? Sem ter esse conhecimento acadêmico que você tem, né? Até me corrija se eu estiver errado com essa minha impressão quando fui pesquisar sobre o tema. Então eu gostaria, né, diante dessa informação, desse insight que tive, começar o bate-papo com você perguntando, né, que a partir dos seus estudos, como você pode definir, né, de fato, as políticas públicas e qual é qual a importância dela para a vida das pessoas? Boa noite, Vânia, boa noite, Bizarria, boa noite, pessoal do SB 24 Horas e o pessoal de casa. Tem diversas formas da gente falar sobre políticas públicas, né? Tem uns autores que vão falar que política pública é tudo que o Estado faz, né? Mas, assim como outros autores, eu acho que isso é uma visão muito simplista, né? Então a gente coloca uma responsabilidade para o Estado, né? E isenta a população da participação pública, né? Então eu gosto muito da definição de política pública como resolução de problemas, né? Então a política pública nada mais é do que resolver problemas públicos. Sim. Né? Então eu gosto muito de brincar, por exemplo, você está na sua casa, né? Você vai fazer a janta e aí acabou o arroz, né? Você está com um problema ali e aí você tem que tomar algumas decisões, né? Então você pode fazer um lanche, né? Você pode ir no mercado comprar o arroz. Aí qual que vai ser o trajeto para você comprar o arroz? Né? Quanto vai custar aquele saco de arroz? De que marca você vai comprar? Né? Quanto tempo você vai gastar? Né? E a política pública também. Né? Você vai precisar fazer planejamento, vai precisar tomar decisões, né? Vai precisar fazer escolhas. Né? E a partir disso, você vai resolver o seu problema. No caso do arroz, você vai conseguir jantar, sim, né? Sim. Mas no problema público, né, você vai conseguir resolver o que está incomodando as pessoas, né? Então, refletir, discutir, falar sobre políticas públicas, né, vai contribuir para o nosso cotidiano mesmo, né? A partir do momento que a gente entende como as políticas públicas interferem no nosso dia a dia, né, a gente começa a perceber e cobrar mais eficaz, né, do governo, do Estado, os direitos. Né? Então, se eu tenho um problema de educação, né, então eu vou pedir e cobrar que o Estado, né, possa resolver esse problema para mim. Né? Então, eu acho que de uma maneira mais fácil de entender, né, é isso. Políticas públicas são resoluções de problemas. Sim. E a gente, no dia a dia, resolve vários problemas, muitos, né? O tempo todo. Sim. O tempo todo. Então, Félix, está diretamente relacionado com a política, né? Então, inclusive, até o primeiro termo é políticas públicas. Uhum. Então, há uma relação aqui da ideia dessa administração pública, confiada absolutamente ou não ao Estado, como você pontuou, e a dinâmica política da existência, né? Então, você podia fazer assim a diferenciação, né, para o nosso internauta entender melhor, porque às vezes a gente pode confundir, né? Às vezes é importante fazer a distinção, então, do que você percebe que seria extremamente político, uma ação, um ato, uma relação política, e políticas públicas em si. Uhum. Né? Qual é a relação, qual é a dependência dos termos, né? Só para ajudar o internauta porque de repente você pensa assim, né? Essa política partidária aí tem a ver com política pública, né? Uhum. Você citou uma resolução do problema em casa. Então, onde é que a política, a palavra política, a prática política,
né, se encontra ou se distingue ou se relaciona com a dinâmica das políticas públicas? Ah, legal. Então, no Brasil, né, a gente tem as palavras muito semelhantes, né? Quando tem muita gente que acaba confundindo política com a política pública. E, na verdade, são duas coisas diferentes, que estão, claro, relacionadas, né? Mas o termo política vem de politikos, né, das polis gregas, né, que era o espaço de negociação, né, e de tomada de decisão. Né? Agora, né? Isso. Então, é nesse momento, né, e aí tudo que é tomada de decisão, né, nós vamos falar que é política. Né? Então, a nossa conversa hoje aqui é política. Né? Se nós estivermos na sessão da Câmara Municipal, é política também. Né? A gente vai estar conversando, né, e tomando decisões. Então é um espaço, a política é um espaço de conversa, de tomada de decisões. Políticas públicas já é a efetivação dessas tomadas de decisões. Né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, a nossa Constituição Federal, é quando os nossos direitos, né, se transformam em ação. Né? E aí, então, enquanto a política é um espaço, né, a política pública é uma ação. Né? E aí, complementando, né, o que eu falei na pergunta anterior, a política pública ela vai ter um complexo e um conjunto de fatores, né, que vai contribuir então para que essa ação seja executada. Né? Então, apesar das semelhanças, né, e de serem complementares, né, a política pública faz parte desse espaço que é a política. Né? E aí você fala, né, da política partidária, por exemplo. Né? Como a política é espaço de negociação, de tomada de decisões, então a política partidária, né, cada partido tem os seus princípios e as suas decisões. E vai implementar as políticas públicas conforme o que aquele partido ou aquele agente pensa que é melhor para a sociedade. Né? E aí vai caber à sociedade pressionar para falar, ó, não é exatamente isso que nós queremos ou é exatamente isso que nós queremos. Né? Então acho que essa diferenciação é muito importante. É importante fazer, né? Porque ajuda a aprofundar e até você entender melhor o que... Né? Então, por exemplo, o Aristóteles vai dizer, né, que o ser humano é um ser racional, social e político. Né? Um animal. Um animal racional, social e político. Né? Então, de fato, a dimensão social exige a dinâmica política. Né? Acaba exigindo. E é interessante quando você faz essa distinção, que a gente pode até dizer, ó, há uma política numa empresa, há uma política nas instituições privadas, que é diferente da política pública, portanto, né? Ajuda o pessoal a entender também essa distinção. Né? Uma instituição de educação, por exemplo, né, tem uma política interna de funcionamento. Né? Política interna de funcionamento. Porque aí passa a ser os objetivos, as decisões a serem tomadas, os princípios, os valores que estão inseridos dentro dessa empresa, dessa instituição ou desse governo, né? Isso. Legal, legal. Espero que esteja esclarecendo para você aí. Esses dois pontos estão muito próximos, né? Nossa intenção aqui é que cada vez mais fique claro para você se interessar, para você também participar, né? Desse universo aqui, constrói bem-estar social. Isso que é importante a gente ressaltar. Eu gostaria só de fazer uma colocação, né, para os dois aqui, assim, e quando às vezes fala-se de política, algumas pessoas já têm uma certa rejeição por não saber diferenciar, né, como vocês colocaram agora, né, fala política, né, exclusivamente partidária. Exatamente, então a pessoa não quer nem saber, né, sobre o tema, né, então a gente tem, né, é muito importante estar esclarecendo. Isso, né, é uma contribuição muito grande. Né? Falando mais um pouquinho, né, sobre as políticas públicas, Félix, elas estão diretamente relacionadas ao exercício do poder. Você poderia falar um pouquinho dessa relação para nós? A gente tem muito um certo receio também de falar de poder.
né? A gente tem pesquisadores que falam assim, né? Você quer conhecer um homem, você quer conhecer uma mulher, dê poder para ele, né? Dê poder para ela, né? Mas na política pública, né? O poder faz parte do dia a dia, né? Eu gosto muito da fala que define, da definição de poder, que é assim, é você fazer com que um grupo ou uma pessoa faça alguma coisa que por si só ela não faria, né? Então o poder é o quê? Se o político, por exemplo, não iria investir na cultura, né? Então o grupo pressiona e tem o poder de fazer, para pressionar e fazer com que o político, né, vá fazer alguma ação, algum investimento na cultura, né? Então o poder ele está relacionado. E aí a gente começa a medir forças também. Então, como nós falamos, né, se a política é uma tomada de decisões, é um espaço de discussões, de negociações, então a gente tem o poder de grupos, né, grupos de interesses. Então, por exemplo, se nós vamos falar sobre uma política pública de meio ambiente, né, nós temos os proprietários de terra, nós temos os indígenas, né, nós temos os ribeirinhos, né, nós temos tantas pessoas, né, que vão estar ali e que vão pressionar, né, com o seu poder. Né? Tanto é que a gente fala muito do empoderamento, do poder feminino, do poder dos jovens, do poder da família, né? Então, é isso. A política pública também quer fomentar esses poderes e essas potências tão fortes que tem os grupos da sociedade, né? Então, aqui de uma maneira muito simples e muito sensata, né? Tirando a parte pejorativa que as pessoas acabam entendendo de política e de poder, exatamente, né? Porque isso, acho interessante. Nós podemos, quando a gente vai falar de poder, por exemplo, a gente também tem a questão da corrupção, né? Que é o poder do capital, da imposição, né? Do coagir o outro, né? Mas poder. não, dentro da escola, dentro da família, né, tem uma relação de poder. Claro, né? de fato. E nem por isso é um ambiente hostil. Maléfico. Não, os poderes vão se contrabalanceando. Né? Se comunicando, se complementando ali nesses ambientes, né? Assim. Esse adendo até interessante, né? Como educadores, a gente acaba se preocupando um pouco se de fato está esclarecido os papéis, por exemplo, nas relações, né? As pessoas confundem muito os papéis nas relações. Você citou a família agora. A gente vê uma chaga hoje em torno da família. A gente tem uma dificuldade, quantas queixas, quantas demandas em torno da educação dos filhos, por exemplo. Sim. Porque talvez essa dinâmica, esse contorno em torno do exercício do poder, né? Como você falou, né? Relevante isso que você disse. Ficou tão pejorativo o exercício do poder, talvez uma herança histórica do absolutismo, certo? Que a modernidade foi fazer a crítica, não é isso? Então, o sujeito, o indivíduo, sozinho, é que agora passa a ter poder sobre a sua vida, sobre as decisões, verdade, né? Porém, não há de se esvaziar todas as representações e exercício do poder. Né? Na família, por exemplo, isso que acontece. Talvez, quem de fato tem o poder das decisões na família? É importante a gente perguntar isso hoje. Sim. Porque tantos educadores, tantos comunicadores hoje se debruçam sobre a reflexão acerca disso. Parece que os filhos têm mais poder que os pais, né? Que os seus responsáveis na família. E aqui não é uma tensão qualquer, não é isso. Nós não estamos aqui tensionando o poder, não é isso que a gente está falando. Mas é o olhar saudável para o exercício do poder, né? Como você destacou. E quando você falava sobre, né, os papéis, também vale a gente pensar dos poderes e dos papéis que nós temos enquanto Estado. Né? Isso. Então, nós temos o poder executivo, né? Que é definido, né? Quer dizer, que são os prefeitos, o presidente, os governadores. Aí nós temos o poder legislativo, que são os vereadores, senadores, né, deputados, né? E nós temos o poder judiciário, né? E se um desses três poderes, né, tem mais poder, né,
a gente perde o equilíbrio. Exato. Então a gente precisa entender também, né, que o Poder Executivo vai executar, o Legislativo vai legislar, né, e o Poder Judiciário vai julgar. Exato. Né? E se um poder, né, tiver menos harmônico ali, a gente precisa pensar, mas espera aí, por quê? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Né, para essa atenção, isso é importante. Então, gente, parece que é assim, ó, eu estou chamando a atenção para isso, e o Félix muito didaticamente, a Vânia também, nós estamos preocupados que você perceba que está dentro da sua casa essa dinâmica da política, tá bom? Sim. Ela começa no interior da sua casa, das relações mais próximas que você tem, e depois ela se manifesta no público também, aí, de outras maneiras. Já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu quero levantar a lebre aqui do coletivo, portanto, né? As políticas públicas têm tudo a ver com o coletivo, né? Com o bem comum. Na prática, Félix, como é que você observa essa preocupação com a dimensão do coletivo no exercício da política pública hoje? Olha, Bezerria, a gente precisa pensar um pouco com quem que nós estamos falando, né? Então, se nós pensarmos naqueles grupos que estão de associações, né, conselhos, então a gente pensa e eu vejo que eles estão muito preocupados com o coletivo, né? Certo. Agora, tem muito vereador, tem muito prefeito, tem muito governador, né, que eu não consigo enxergar muito se não está ali na política, pensando só no individual. Certo. Né? Claro que aqui eu não estou generalizando, tem gente muito boa, né, na política. Mas eu queria chamar a atenção, e aqui sem mérito, não vamos falar sobre o mérito, mas uma coisa que chamou a atenção, por exemplo, no processo do impeachment da Dilma, né, foi os discursos para votar favorável ao impeachment. Eu voto pela minha família, eu voto pela minha esposa, eu voto pelo meu irmão, pelos meus filhos. Mas você não está na política para isso. Sim, né? Naquele momento ali, local, você tem que pensar no coletivo. Sim. Né? Então, eu acredito sim em homens e mulheres que estão assumindo o poder político, né? E pensando sim no bem coletivo. Mas a gente passa por uma cultura, né, muito individualista. Né? Nós passamos por relações, né, como diz o Barmon, o filósofo, né, das relações líquidas. Bauman. Então, assim, como que a gente consegue transformar essas relações líquidas, né, pensando no bem comum? Né? E aqui não é negativismo, né? Eu acho que a gente precisa fazer essa reflexão para a gente avançar, né? E aí, mais uma vez, né, você fala, nós como educadores, né, nós temos sim o papel de incentivar, né, cada vez mais práticas coletivas dentro das escolas, dentro das obras sociais, dentro da cidade, da família, né? E a partir daí a gente conseguir construir, né, mecanismos que vão ajudar no bem comum, né? Eu não ganho se você perder, né? Exato. A gente precisa pensar que eu ganho se você ganhar. Claro. Né? Cada vez mais, né? E isso na política pública precisa ser muito claro, né? Porque senão a gente começa a gente e quem está no poder começa a pensar muito no privado, no individual, e esquece que ele foi eleito, né, para governar para o povo. Claro. Né? Então acho que isso... Legal, muito interessante. Bom, antes de uma próxima pergunta, quero saudar aqui os internautas, né? A Cleide dos Santos Alves, um beijo, sempre nos assistindo. A Jussiara Mendes, Adriana Aguado, a Tânia Cia, um beijo, Tânia. Paulo Francisco Siriani. Meu pai. Pai do Félix, boa noite. Meu pai e minha mãe devem estar assistindo aí. Um beijo para eles, então, né? O Robson Franco, que sempre está presente aqui conosco. Um abraço, Robson. Muito obrigada pela presença aqui. E o Mário Sérgio Camargo. Beijo, meu amigo. Né?
Então vamos continuar aqui mais uma pergunta e antes de você respondê-la, Félix, eu vou chamar a participação da internauta. Eu vou fazer a pergunta e o Denis vai colocar a participação e aí você responde para complementar. Tá bom. Tá bom? Olha, você pode didaticamente apresentar as principais divisões, as áreas de atuação, das vivências nas políticas públicas. E agora o Denis vai soltar a participação da nossa internauta e na sequência ele responde da gente. É a Jussiara, né? Isso, a Jussiara. Boa noite a todos. Boa noite ao SB 24 Horas. Boa noite à equipe Ágia. Meu nome é Jussiara, sou professora e moro aqui em Americana. Gostaria de perguntar ao Félix: você tem conhecimento de algum projeto de políticas públicas para a educação aqui na nossa região? E ainda, se você poderia indicar algum movimento de engajamento nesta área? Muito obrigada. Muito bom. Um abraço, obrigado pela pergunta. Então vamos começar pelo que a Vânia perguntou, claro, e aí eu já respondo. Então assim, divisões quais são os processos da política pública, né? Não dá para a gente pensar a política pública só da cabeça do governante, só da cabeça do Estado, né? Então ele precisa ter uma demanda, né? E aí a sociedade precisa apresentar essa demanda, né? E a partir dessa demanda construir mecanismos para executar a política pública, né? Uma coisa que eu gosto também, né, de maneira didática, se a gente fala que a política pública é resolução de problemas, então é legal a gente agrupar esses problemas, porque a gente vai ter pessoas especializadas para pensar, né, recursos específicos, né? Então, políticas públicas de educação, por exemplo, são problemas, né, voltadas à educação. Certo. Né? Políticas públicas do meio ambiente, da saúde, políticas públicas macroeconômicas, né? São problemas econômicos que vão se agrupando. Né? E a partir daí, a gente começa a se organizar e a pensar como que vai executar a política pública. Né? Uma análise equivocada, né, não é só não resolver o problema. Né? Nas políticas públicas, uma análise equivocada é recursos públicos que vão embora. Gerar um novo problema. É um novo problema. Né? E esses recursos públicos são nossos dinheiro, né? Nosso dinheiro, é nosso imposto que vai. Né? E aí, dentro desses problemas, né, a gente tem algumas ferramentas de construção, né, de contribuir, que então, por exemplo, a pergunta da Jussiara, né, a pergunta da Jussiara, né, existe alguma ação de políticas públicas na educação aqui na região? Sim. Né? As escolas têm muitas ações, né? Uma que vale a pena sempre a gente estar participando e estar muito próximo são os conselhos. Então, o Conselho Municipal de Educação, né? Como ela falou que é americana, então o Conselho Municipal de Educação se reúne sempre a terceira terça-feira do mês, né? A partir das 8h30 da manhã, na Câmara Municipal de Americana, né? Mas aqui em Santa Bárbara também tem, em Campinas, né? E uma outra forma também de participação nessa área, né, é a Associação de Pais e Mestre, né, que cada escola tem, né? O fato de participar das reuniões dos filhos, né? Você sempre vai contribuindo, claro. Né, e vai discutindo né, como que os professores, como a escola está nesse processo educativo. Né? Então, acho que a partir daí, os pais participando, os responsáveis participando, né, a direção conversando e dialogando com a família, né, a gente começa a ter demanda. E aí vai para o poder público resolver o problema específico daquela região, daquele local, né? Ou, se a gente pensar em nível nacional, né, como resolver o problema da educação, que é um problema muito grave hoje no Brasil, claro. Né? Então, como que a gente pode resolver? Né? Então, espero ter respondido a sua pergunta. Não, legal, muito esclarecedor.
Então a gente vai chamar um intervalo e já já a gente volta para continuar essa nossa conversa aqui muito instrutiva, tá bom? Lembrando sempre, olha, deixa o preconceito um pouco do lado aí. Vamos conversar assim sobre política. Sim. Vamos falar assim sobre bem-estar social, sobre participação pública. A gente já volta. Aí, muito bem, então você já viu aí na propaganda também a oportunidade de você aprofundar lá na consultoria Mandala através de cursos, agora a proposta de curso online. Então é aquela história, né, gente? Se a gente se propõe, a gente encontra o caminho, né? A gente toma a decisão e aí a gente cria as oportunidades, não é verdade? Às vezes elas estão aí e a gente acaba localizando porque tomou a decisão de procurar, né, e participar. Félix, muito interessante você estava falando. Acho que você aqui tocou no primeiro ponto da implantação, né, de determinada política pública, né, que é o que? O levantamento da demanda, não é isso? Você terminou aqui falando do levantamento da demanda, que é o primeiro ponto para essa elaboração, né? E, junto a isso, eu queria que você falasse um pouquinho quais são os outros passos, né, para o pessoal entender. Depois que a gente levanta a demanda, quais são os outros passos que a gente tem que tomar para que seja implantada, né, uma determinada política pública? E quem deve elaborar, quem recepciona, sabe essas histórias? Fala assim, eu vou reivindicar, beleza, mas para quem que eu vou reivindicar? Né? Para quem eu vou apresentar a demanda? A pergunta é essa. Sim. Certo? De maneira, para a gente pesquisar, para a gente entender um pouquinho, né, alguns autores colocam 5 passos na implementação de uma política pública. Certo. Né? O primeiro passo é a identificação do problema, né? Então, a demanda. Né? Nem toda demanda vai virar uma política pública. Né? Aí também vai passar pela vontade do agente político. Perfeito. Né? Então, a partir da identificação do problema, né, e levar, e aí você fala, né, para levar para onde? Né? A gente pode levar para os conselhos, para conferências, e daqui a pouco, né, a gente pode aprofundar um pouco mais sobre esses espaços, né, mas também para os vereadores, para a associação de moradores de bairro, né, para o prefeito, né, para a região. Né, e a partir da identificação desse problema, né, nós vamos então para a formulação das políticas públicas. Um problema pode ser resolvido de diversas maneiras. Né? Então, vai ter um grupo que vai pensar
para resolver esse problema, vamos fazer isso. O outro grupo vai falar, não, vamos fazer aquilo. O outro grupo vai falar, tem como fazer uma terceira via. Né? Então, formular propostas. Né? Formulou as propostas, alguém vai ter que tomar decisão. Né? E aí a terceira etapa do ciclo das políticas públicas, né? A tomada de decisão. E aí a tomada de decisão pode ser pelo voto, a tomada de decisão pode ser o prefeito que vai decidir, o presidente da Câmara, né? Pode ser o grupo que está ali discutindo, né? Um grupo de líderes. De líderes. Porque eleito. existem formas, por exemplo, existem resoluções que são muito boas, né? Mas para aquele determinado momento a gente não consegue resolver, né? Ou porque usa muito recurso, né? Ou a equipe de RH não é suficiente para aquela tomada de decisões, né? Então, a partir de todas as possibilidades, é tomada a decisão. Depois disso, é a implementação da política pública, né? A quarta etapa. É quando tudo o que foi discutido, então, sai do campo das ideias, né? E começa a ser implementada, passa a ser construída. E aí, um grande erro dos agentes políticos, né? Quando eu falo agente político, eu estou falando do gestor mesmo, do prefeito, do secretário, né? Do governador, é achar que o problema só é resolvido tecnicamente. Certo. Né? Esquece da área política. Sim. Né? Então, nós vamos voltar para a primeira pergunta, né? Para a segunda pergunta, né? Se política é o espaço de discussão, né? Precisa ter, né, uma conversa e uma expertise do agente político saber negociar também. Né? Às vezes pensa muito tecnicamente. Então, dando um exemplo, por exemplo, vai fechar o postinho X. Né? Para o poder público, para aquele agente, né, pode até ser que aquele postinho está dando muito gasto. Certo. Isso, pode ser um problema econômico. Problema econômico. Mas pessoal, por exemplo. Mas para a população, né, você vai gerar um novo problema. Nossa, muito. Né? O elemento vital. Exatamente. Então, assim, se ele não pensar bem, né, o que ele vai mexer, né, e como ele vai implementar. Né? E acho que é legal, assim, durante todo esse processo de implementação, a gente vai para a quinta fase da política pública, que é a avaliação e monitoramento. Né? Se eu perguntar, né, se a gente perguntar para qualquer pessoa consegue avaliar qualquer coisa. Né? Claro. Se a gente perguntar aí, o programa está sendo bom? Sim. Né? Isso, a pessoa vai poder falar, está sim ou não. Exato. Né? Então, na política pública também. E quanto mais próximo da população, né, mais fácil ela avaliar. Certo. Então, a ausência de uma escola ou de um postinho de saúde para aquela população vai ser muito mais próxima para ela conseguir avaliar do que uma política macroeconômica ou uma política internacional. Claro. Né? Sim. Então, é preciso fazer essa avaliação. E um outro erro, né, é fazer a avaliação depois de finalizado a política pública. Né? Então, existem projetos, existem programas. Né? Só diferenciando um pouco, o projeto tem começo, meio e fim. E os programas são contínuos. Sim. Né? Então, às vezes você implementa um projeto e vai só avaliar no final. Né? Não é a avaliação não contínua. E se você não avalia constantemente, né, você não percebe se determinada decisão e etapa, né, não deu uma reestruturada ali, não fugiu do percurso. Se você está avaliando, você consegue trazer, né, para resolver o problema. E quanto mais próximo você atingir do que você planejou, né, mais eficaz é a política pública. Né? E uma outra coisa, às vezes a gente está pensando em resolver um problema X ali. E não pensa durante o processo que aquele problema X resolvido pode resolver o problema Y, ou pode gerar o problema Z.
Ia causar um outro. Então a gente sempre né, precisa estar avaliando, porque a gente vai executando a política pública e no final só que vai, era para eu ter percebido que se eu tivesse usado, sei lá, 2 caminhões de tijolo por mês, sairia bem mais barato do que ter usado 6 durante um mês. Sabe assim? Essa falta de avaliação constante. Né? No durante. Né? Exatamente. Então, e aí você pode ter políticas públicas que são projetos, programas, serviços, sistemas. Então, o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único da Assistência Social, né, que são serviços e são organizações que vão pensar um guarda-chuva para todas as políticas públicas daquele problema. Muito bem. Bom, vamos falar um oi aqui para os nossos internautas, né? O Carlos Henrique está nos acompanhando, né? Manda um oi. A Nata Dani, acho que é isso. A Jussiara Mendes, que fez a participação, né? Agradece, foi muito esclarecedora, ela diz. A Maria Aparecida Mion, né? Diz minha muito... sogra. A família toda. Isso mesmo, a família prestigiando. Depois a senhora pega lá. Para falar a cobrança da política interna. Isso, exatamente. A Adriana também. A Adriana que tá acompanhando também, minha cunhada. Ótimo, tá vendo? Né? Muito bom, Félix. Parabéns, ela diz. Bom, então vamos continuar aqui com as perguntas, né? Então, eu gostaria de saber assim, Félix, concretamente, então, de fato mesmo, né? Como pode se dar a participação da população na dinâmica da tomada de decisões sobre as políticas públicas a serem adotadas na sociedade, né? Como você relatou aí na pergunta anterior, né? Todo esse processo, e de fato, concretamente, como é possível, né? Não, legal. É pensar que a participação pública, né, primeiro não se resume a voto. Né? Então, nós estamos aí, né? Estamos na última semana de eleições, né? Então nós precisamos pensar que não é só votar em determinado candidato que vai resolver todos os problemas, né? E a Constituição Federal do Brasil, a de 1988, garante N instrumentos de participação, né? O mais conhecido, né, e o que o pessoal mais participa é o que nós já falamos, que são os conselhos de direitos ou os conselhos gestores, né? Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, o Conselho do Idoso, o Conselho da Mulher, né? Conselho de Cultura, Conselho de Educação, Conselho de Saúde. Então, para cada direito, para cada política pública, né, ou para cada segmento, né, da população, nós temos conselhos que vão se debruçar naqueles problemas, né? Alguns têm recursos, então a criança e adolescente tem o Fundo da Criança e do Adolescente que vai investir nas políticas públicas da criança e do adolescente, né? Então essa é a forma mais conhecida e mais constante de participação, né? Depois nós temos os fóruns, né? E as reuniões, né? Os fóruns podem ser executados, né, pela sociedade civil, né? As reuniões também, reuniões de moradores, né? Marcar reuniões e convidar o poder público para estar presente. Um determinado bairro, exatamente. Melhoria, um problema que está tendo um constante, né? Então, forma-se um grupo. Um grupo e vai discutir. Certo. Né? Uma outra forma são as audiências públicas, né? Que é de interesse, né? Quem pode chamar, de maneira geral, é o Poder Legislativo, né? E as audiências públicas são para discutir temas específicos. Então, audiência pública do transporte, né? Audiência pública da saúde, né? Audiência pública do Plano Municipal da Educação, né? Então, o Poder Legislativo convoca, né? Convida pessoas que vão debater e, de preferência, né? Nem sempre isso acontece, mas que fosse a favor ou contra aquele tema, né? A população tem o direito de falar,
Então, a população vai... transporte público, né? Itinerário, a população pode falar, né? Uma outra forma também de participação são as conferências, né? No Brasil nós tivemos a Conferência Nacional dos Direitos Humanos, né? Conferência Nacional da Juventude, Conferência Nacional da Cultura. Estamos no processo agora da Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? Então as conferências elas são mais deliberativas do que a audiência pública. A audiência pública é consultivo, Sim. né? As conferências elas vão discutir e vão aprovar algumas ações. Decidir. Exatamente. Então, por exemplo, o Estatuto Nacional da Juventude, né, foi aprovado, foi construído na Conferência Nacional de Juventude de 2008. Né? Então, os jovens que ali estiveram votaram para que algumas políticas públicas fossem tomadas em prol da juventude, né? Depois, nós temos duas formas que são prerrogativas do Poder Executivo, que é o referendo e o plebiscito. Certo. Né? No Brasil, nós tivemos, acho que 2 vezes isso. Certo. Né? O plebiscito, ele vai acontecer antes da lei ser aprovada, né? Então, nós vamos fazer um plebiscito para saber a opinião das pessoas, Da né? população. Da população. Ouvir a população e aí eu vou começar a executar ou não aquela lei. O referendo é depois de aprovado. Então, todo o trâmite, né, da legislação, e aí você tem o referendo para referendar, ou seja, para a população falar se ela aceita ou não aquela lei. Né? Acho que deu para entender, Claro. né, esse processo. E aí nós temos uma participação, também garantida na Constituição Federal, e que muita gente tem receio, que é o do agente político. Né? São os cargos eletivos. Né? Você quer participar de maneira mais efetiva da política pública e da política? Se candidate a vereador, a prefeito, deputado, né? E aí você vai conseguir transformar, né, todos os problemas daquela região, né, em política pública de maneira efetiva. Sim. Né? Então são essas formas de participação. Né? Nós temos, claro, também a sessão da Câmara Municipal, por exemplo, que é aberta para a população. Certo. Né? Então são formas, né, acompanhar jornal, hoje com o advento das redes sociais. O cotidiano. Né? Exatamente, o Mais fácil. acesso facilita. Aqui a gente já teve até um debate sobre a era da pós-verdade, sabe, Félix? Nós debatemos sobre a fake news, né, que é um aspecto da pós-verdade. Né? Então, para dizer, é importante. Há como acompanhar. Sim. Em síntese, né? Sim. Há como acompanhar. Muito bem, muito legal. A gente vai percebendo, né, gente? Você fala assim, olha, como é que eu participo? Às vezes você tem dúvida como participa. O Félix está trazendo aqui uma série de oportunidades, né, de coisa que está organizada no Estado democrático de direito para a participação da população, né? Muito interessante. A Vânia vai fazer pergunta, mas eu quero saudar aqui a Nayane Borim, que está nos acompanhando, Guilherme Santos, Leni de Moraes Santana. Então vamos acompanhando aqui o nosso programa que está no debate, olha, sobre a participação pública. Como é que publicamente nós podemos participar para que a realidade social que a gente viva tenha um estado de estar saudável, um bem-estar social, portanto, né? Isso, exatamente. Bom, eu vou fazer uma pergunta e agora temos mais uma participação, né, de uma internauta. Então, faço a pergunta, o Denis solta a participação da internauta e na sequência você nos responde. Então, Félix, assim, ó, em meio a esse caos político que estamos agora, né, literalmente muito caos mesmo, como você avalia o modelo político da representatividade e a questão do bem viver na América Latina? Vamos ver a participação, então, da nossa internauta. Boa noite a todos, boa noite à Arquipedagogia. Meu nome é Isabela, sou estudante e moro aqui em Americana. Tenho uma pergunta para o Félix.
Você sabe se tem algum projeto de políticas públicas para a juventude aqui na região? Obrigada. Ah, que graça. Muito Obrigada, bem. Isa. Então, Isa, é a mesma fala que nós estávamos tendo, Sim, né? Para a juventude, nós temos o Conselho Municipal de Juventude, tanto em Americana quanto em Santa Bárbara, e em muitas cidades tem, né, os Conselhos Municipais de Juventude, né? Nós temos o Conselho Nacional de Juventude, então são esses espaços, né? Mas também nós temos os espaços informais, né? Então, não sei se você está na escola, né? Mas você tem os grêmios estudantis, né? Se tiver na universidade, você tem o centro acadêmico, né? Então, são formas de participação e de construção de políticas públicas de juventude, né? E aí já engato na pergunta da Vânia, né? Nos últimos anos, nós temos percebido, né, um questionamento, né, da população sobre a representatividade, né? Tanto na política como em outros espaços institucionais, né? A representatividade e a democracia representativa. Quem né? me representa em si? Isso, exatamente. Então, assim, eu voto em determinado candidato, por exemplo, mas será que ele me representa? Né? Será que o que eu desejo é o mesmo que ele deseja? Que ele né? disse, O que ele né? diz. Que faria, né? E aí a gente também tem o inverso. Né? Será que o discurso do candidato X ou Y, né, ele me representa? Né? Eu me sinto representado por aquela pessoa que está no poder público? Né? Então, eu acho que a população começou nos últimos anos e advindo aí quando termina a ditadura militar, né, a construção da Constituição de 1988 transforma a democracia representativa numa democracia participativa. Né? Eu não vou só eleger o candidato X. Certo. Né? Eu vou sim participar dessas ações. Né? Acompanhar, cobrar. Sim. Infelizmente é um dado, né, que se a gente perguntar, né, você sabe para quem você votou para deputado, senador? Não. Agora, dia 6 de outubro. Esses dias. Né? Será que as pessoas sabem para quem votou? Tem consciência? Eu votei pro primo da minha vizinha, que eu não tinha para quem votar. Exatamente. Ou, eu estava sem opção. não sei, eu digitei um número lá, o primeiro que apareceu. Confirmei, Né? ok. Ou quando não, eu participei em 2016 do processo eleitoral aqui de Americana. Né? E aí eu estava na escola, quando não, a pessoa baixava assim, pegava o santinho, é esse mesmo que eu vou votar. Né? Eu já vi casos da pessoa perguntar, né, para para quem que eu posso votar? Sim, né? sim. Ali na frente de todo mundo gera aquela situação extremamente constrangedora. Né? Então assim, isso é de uma maneira equivocada. Né? É o que a gente tem conversado aqui hoje, né? Dessa participação política, dessa participação pública apenas no voto. Né? Então, a gente precisa, e eu sinto isso, né? Se a gente pensar em 2013, nas manifestações de 2013, a população foi na rua, né? Depois, em 2014, né, nós tivemos as ocupações nas escolas estaduais pelos secundaristas, né? Nós tivemos, agora mais recentemente, manifestações a favor ou contra o impeachment da presidenta Dilma. Né? Então, eu sinto que as pessoas estão participando. Né? Mais uma vez, né? A gente já falou das fake news, né? Vocês já falaram mais, mas assim, eu ainda acredito, né, que a população tem mecanismos para conversar, para checar, né? E a partir daí construir
todo esse processo. Institucionalizado ou não. Exatamente. Não é verdade? Então, Exatamente. claro que precisa refinar ainda aquele espírito crítico, né? Que isso é um déficit cultural de fundamento, né, da educação, infelizmente, né? Então, nós vamos chamar mais um rápido intervalo, porque o nosso tempo aqui já está estourando, e depois a gente volta para a finalização, tá bom? Das considerações finais, que já está no último bloco do nosso programa. Parece que não, mas o tempo voa. Então a gente já volta aí. Fique aí. Acabei de lembrar que eu não... Muito bem, nós estamos sempre sujeitos ao tempo, a gente sabe como é que é, né? A existência está sujeita a essa dinâmica, ao menos nessa condição que nós vivemos aqui, do Cronos. Mas precisa ser mais Kairos, né? Mais aquela experiência da troca efetiva de vida, que gera vida, né? E hoje a gente está debatendo sobre isso. Eu sei que você quer retomar um ponto aí, né, Félix? Eu vou já fazer uma consideração final aqui, você pode aproveitar dela e a gente já vai finalizando então, tá bom? Acompanhe aí até o fim, né? A gente já vai. Olha, o Spinoza, ele no Tratado Teológico Político apresenta a seguinte ideia, né? O Denis vai colocar a frase aí para você acompanhar, olha só. Nenhuma promessa ou ameaça será capaz de fazer alguém amar aquilo que odeia ou odiar aquilo que ama. Então, repito, nenhuma promessa ou ameaça será capaz de fazer alguém amar aquilo que odeia ou odiar aquilo que ama, né? Então, isso ele está tratando da relação do Estado com o cidadão, né? Então, eu queria fazer com que o pessoal tomasse um pouco a consciência disso. Ninguém é forte o suficiente ou pode prometer ou te oprimir a ponto de fazer você deixar de lado as coisas que você luta por elas e acredita, ou passar a amar outras que você acha que não é valor. Né? Isso é muito importante. Essa discussão nossa aqui tem muito a ver com isso. Né? É importante a gente tomar posse desse pensamento também, né, Félix? Sim. E eu acho que quando ele vai falar, né, quando ele fala dessa relação do Estado-cidadão, né, ele vai falar de uma questão muito forte que a gente tem perpassado em todo o discurso e toda a conversa de hoje, né, que é a política do dia a dia. Sim. Né? E aí eu queria só retomar, a Vânia falou do bem viver, né? Perfeito. Eu acho que no Brasil essa discussão ainda está muito rasa. Né? Mas na Bolívia, no Peru, né, essa discussão está muito mais ampla, inclusive já com algumas reformas na Constituição. E o que é o bem viver, né? A política do bem viver? Né? É um bônus, né, da política de bem-estar social, né? E que vai fazer com que o meio ambiente e o homem conviva de maneira harmônica, né? Interessante. Aristóteles falava que a política é a ciência que estuda a felicidade humana. Certo, perfeito. Né? Então, Que é o bem maior. que é o bem maior. E aí a gente vai pensar assim, que a política de bem viver, né, ela vai contribuir com ações para a felicidade das pessoas. Né? Então, a ONU usa o Índice Geral da Felicidade. Né? Ela vai avaliar como que as pessoas estão vivendo no dia a dia. Né? Aqui no Brasil até tentaram colocar e inserir isso no IBGE, né? Mas acabou não funcionando. Né? Mas não se concretizou. Mas aí a gente vai ter a relação do Estado e do cidadão, né, que o Spinoza fala, pensando na felicidade, no bem viver do outro. Sim. Né?
e do direito humano e da dignidade humana, sem destruir a natureza, sem destruir o outro, Isso, né? sem destruir o outro. Então, as pessoas vivendo de maneira harmoniosa e feliz, né? Então, acho que para a gente não esquecer esse ponto, né? Importante, sem dúvida. É o coletivo, né? Então a gente vem percebendo essa preocupação com o coletivo, que na verdade nasce da preocupação ou da constatação que não há a preocupação com o coletivo, né? Muitas vezes. Ou ela fragilizada, é verdade? Certo. Muito bem. Terminaram, meninas? Bom, então nós queremos agradecer a todos vocês que participaram aqui conosco hoje, né? Mais uma vez aí. Agradecer ao Félix, né, por estar aqui conosco. Muito obrigada por esse momento, né, de tanto aprendizado, tanta troca, coisas que nós não tínhamos ideia, né, de como funcionava, né, e as pessoas de um modo geral, como eu disse no início, né, há uma rejeição quando se fala de política, mas é muito mais além, as coisas estão muito mais profundas e acho que priorizando esse bem-estar que vocês colocaram aí no final, acho que é muito importante, né? Então eu gostaria de agradecer e hoje o quadro No Fim, o Início, né? É justamente sobre isso, quero deixar uma mensagem para vocês sobre o amor, né? Que nesse momento que estamos vivendo um momento tão turbulento aí, né? Por causa das eleições, por causa de política, as pessoas se esquecem um pouco do amor. A gente até vê algumas pessoas tentando intermediar, pessoal, isso tudo vai passar, não esqueça, né? As amizades, tudo isso e as pessoas acabam esquecendo. Então a mensagem que eu deixo para vocês hoje é o hino ao amor. Espero vocês na próxima semana, na próxima terça-feira, e o tema será sobre autoestima, né? Pensa aí, como está a sua autoestima? Tá alta, tá baixa? Como eu estou? Todos nós, em algum momento, temos algum problema de autoestima. Então, conto com vocês terça-feira que vem, às 19h30. Muito obrigada. Uma ótima semana. Félix, mais uma Obrigado. vez. Obrigada. Até a semana Tchau, tchau. que vem. Tchau, pessoal. Tchau, Fiquem aí com o obrigado. quadro.